Vamos lá, para mais duas questõezinhas. Nesse vídeo eu queria fazer as questões 16 e 17 porque são até simples. E só que precisa de um artifício de análise que, enfim, vamos lá. Não de análise, mas um pouquinho de esperteza. Essa matéria de análise é foda, que nesse início a gente tem que pensar em alguma esperteza. Mas tudo bem, vai melhorar. Primeira questão 16. Questão 16 pede pra gente mostrar por indução que a cardinalidade do conjunto das partes de qualquer conjunto vai ser 2 elevado a k. Claro, e se a cardinalidade de x for k. Pede por indução. Então vamos lá. Se é por indução, obviamente a gente tem que fazer. Primeiro, a base de indução. Pega valores pequenos de k. Se o k for igual a zero, só tem um conjunto que não tem nenhum elemento. Então o conjunto x é igual ao conjunto vazio. O conjunto das partes do conjunto vazio vai ser simplesmente o vazio e ele mesmo. Só que o vazio já é ele mesmo. Então vai ser o conjunto unitário que só tem um vazio, que só tem um elemento. 2 elevado a zero dá 1. Se a gente pensar no k igual a 1, o conjunto x vai ser o conjunto unitário de algum elemento. O conjunto das partes dele vai ser justamente o conjunto que possui vazio e ele mesmo, dois elementos, 2 elevado a 1. Então, já provamos para dois casos, nem precisava desse k igual a 1, mas eu gosto de fazer. Então, ok, a base tá boa. Cardinalidade desse, cardinalidade de p de x igual a 1, e aqui a cardinalidade de p de x igual a 2, elevado a 1 igual a 2, e aqui que é 2 elevado a zero. Agora a hipótese. Nossa hipótese é que a cardinalidade do conjunto das partes de qualquer conjunto é 2 elevado a k, com cardinalidade de x igual a... Até travei. A nossa tese é que se o conjunto tem dois... Se um conjunto tem k mais 1 elementos, então a cardinalidade do seu conjunto das partes vai ser 2 elevado a k mais 1. Só que vamos pensar nesse conjunto não sendo um conjunto qualquer com k mais 1 elementos, mas o conjunto y sendo o conjunto x unido a um outro elemento. Então, de fato, a cardinalidade de y é igual a k mais 1. Mas aí, se a gente fizer o conjunto das partes de y, agora que vem a esperteza. Por quê? O conjunto das partes de y, a gente pode pensar que vão ter subconjuntos de y que possuem esse elemento A e os que não possuem o elemento A. Então, vamos particionar. No primeiro, o conjunto das partes de y é o conjunto de todos os subconjuntos, tudo bem, mas vamos fazer uma união disjunta. Então, seria os subconjuntos A de y, tais que esse Azinho não pertence a A, unido aos subconjuntos B de y, tais que A pertence a eles. Agora que vem o negócio. Por quê? Se a gente pensar nesse primeiro conjunto aqui, que eu vou colocar de vermelho, os subconjuntos de y, tais que A não pertence a ele. Inclusive, até para simplificar, eu vou... Tô falando A muitas vezes, vou colocar N. O X unido a N. Pronto. N não pertence, N não pertence. Se a gente pensar todos os subconjuntos de y, tais que esse N não pertence a ele. Então, é como se a gente estivesse tirando o elemento N do conjunto Y e fazendo todos os subconjuntos dele. Só que se a gente tirar o N de Y, vai ficar só o conjunto X. Então, esse aqui, esse conjunto não é nada menos que o conjunto das partes de X. E se a gente pegar esse conjunto aqui, para a direita, são os conjuntos tais que N pertence a ele, a gente pode pensar nesses conjuntos como se a gente estivesse pegando todos os subconjuntos de X e adicionando a eles o elemento N. Então, esse aqui seria... Vou fazer uma notação bem absurda.
seria o conjunto das partes de x, só que a gente está adicionando o elemento a. Ok, o elemento a não, aí eu já estou até me confundindo. O elemento n. Pronto. E agora que tá, se a gente fizer a cardinalidade do p de y, vai ser a cardinalidade de p de x, que por hipótese é 2 elevado a k, mais, já que é uma união disjunta, o elemento n não pode pertencer a dois, pode pertencer e não pertencer ao mesmo conjunto ao mesmo tempo. E a cardinalidade desse conjunto da direita vai ser justamente a cardinalidade de p de x também, já que a gente está pegando todos os subconjuntos de x e simplesmente adicionando o elemento n a ele. Então esse da direita também é 2 elevado a k. Então fica 2 vezes 2 elevado a k, que é igual a 2 elevado a k mais 1. Eu estava devendo essa demonstração para a Gabriela, porque na monitoria a gente até que conseguiu fazer, só que não ficou das melhores maneiras, e essa aqui é de fato uma forma mais formal. Vou só alterar uma coisa aqui, vou colocar cor azul nesse da direita, só para diferenciar. Agora a questão 17. A questão 17 é para provar o princípio da casa dos pombos. E nele afirma que não existe função de im em in injetiva quando o m é maior que n. Então pronto, vamos fazer a prova disso. A demonstração disso, eu vou fazer de duas maneiras. De uma maneira vai ser a forma direta e da outra vai ser por indução. Primeiro, a primeira forma direta, vamos fazer o seguinte. Vamos ver a definição de maior que. Por quê? A gente diz que se m é maior que n, então m é igual a o n mais alguma coisa, mais algum número natural. Então, a gente sabe que im tem uma eh, tem abjeção com ele mesmo, claro. Então, existe a função g de im em in, existe a função g de m em n, em n não, nele mesmo, objetora. É só uma permutação. Só que, se a gente pensar no im, a gente pode pensar no im com i, n mais a. Então, vamos fazer i, n mais a como o in unido a um i, a. Ou seja, n elementos mais a elementos, que vai dar m elementos. Então, se a gente pegar a função g, na real a gente pode notar que o in é subconjunto de im. Então, se existe essa abjeção, e os dois conjuntos são finitos, a gente tem de lembrar um teorema que é assim, primeiro, vamos continuar. Se a gente restringir essa função aqui, a função g de m para in, a gente tem de lembrar um teorema que é não existe. Meu Deus, a mesa aqui tá falhando horrores. Não existe objeção entre x e y com y subconjunto próprio de x. O que quer dizer? Não existe objeção entre um conjunto e um subconjunto próprio dele. Então, a gente está falando que existe uma função objetora de um conjunto dele mesmo, im no im. Só que se a gente restringir o contradomínio ao in, deixa de ser objeção e deixa também de ser injetora. É esse o ponto. Justamente não pode existir essa objeção entre eles dois. Se deixar de ser objetora, tem de ser um motivo. Para ser objetora, tem de ser sobrejetora e injetora. Sobrejetora não deixa de ser, porque
Se o conjunto IM é a união desses dois conjuntos, todos os elementos dos dois conjuntos são representados por alguém do domínio. Então, se a gente restringir o contradomínio, o elemento não vai deixar de ter uma pré-imagem. O que muda é que vai deixar de ser injetora. Essa demonstração exige um pouco de gestão mesmo, mas eu acho legal. Agora para indução. O nosso caso base vai ser com m igual a 1. Meu Deus, o que está acontecendo com a mesa? Pronto, nossa base. M igual a 1. Um número menor que 1 só pode ser zero. Tá, vamos considerar que zero é natural, nessa base axiomática. Então, claramente, a gente não existe uma função g do conjunto unitário de alguma coisa vazio. A imagem vai ser o quê? Então, não tem essa função. Não existe nem a função, quanto mais a função injetora. Então, a base está correta. Agora, a hipótese. A hipótese é justamente o que o nosso teorema quer dizer. Não existe uma função f de im em n injetiva. Aí que está o negócio. O que é que a gente tem que fazer? Em processo de indução, principalmente em matérias mais difíceis, a gente tem que saber em quem a gente está fazendo a indução. Geralmente a gente pensa, pô, a indução a gente quer fazer para n mais 1. Então espera-se que a gente vai fazer a indução para cá. Só que não. A indução vai ser no número m. Número m. A gente quer aumentar o número de elementos do domínio e ver que para qualquer contradomínio menor que esse m não vai ter uma função injetiva. Beleza. Então, a indução vai ser para m. Lembre-se disso. Hipótese. A hipótese é que não existe. Então, seja i m mais 1. E a função g de i m mais 1 em in. Tá. Em que n tem de ser menor que m. Ok. Se a gente restringir essa função, se a gente pegar g restrita a im, a gente vai ter uma função de im em in. E a gente sabe que essa função aqui de im em n não é injetora, pela hipótese de indução. Não é injetora. Pronto. Essa restrição da função não é injetora. Então, se a gente pegar o último elemento que falta, que é o elemento m mais 1, se a gente definir o g do número m mais 1, ele com certeza vai ter de ser um elemento que é repetido. Então, g m mais 1 igual a k para k entre 1 e n, não importa qual seja, esse k já é imagem de algum elemento, com certeza. Então, você vai pegar um número novo e está adicionando uma função que não é injetiva. Ou seja, já tem elementos repetidos. E você vai ter que dar uma imagem para esse elemento. Essa imagem vai ter de ser repetida de alguma maneira. Então, para formalizar, G-1 desse número K, ele vai ter de ser diferente do conjunto puro do M mais 1. Vai ter de ter outro elemento que tem imagem igual a K. E isso prova. Por quê? Se esse elemento K já tem uma imagem, ele não tem uma imagem única. E para uma função ser injetora, dois elementos diferentes têm de ter imagens diferentes. Uma única imagem para cada um deles. E é isso que prova o princípio da casa dos pombos. Eu já vi demonstração combinatória que usa divisibilidade. Divisibilidade fica até mais fácil. Só que a gente está em análise.
A interpretação desse princípio da casa dos pombos, acho que todo mundo sabe, que é, se a gente tem mais pombos do que casas, com certeza, uma dessas casas vai ter de ter mais de um pombo. Isso.